Obrigado, Sr. Presidente, caros deputados e deputados, cara membro do Governo. Obrigado pela pergunta feita. A situação de precariedade eventual que se vive na saúde tem os seus fins contados. Neste momento, o Governo já se sentou com os sindicatos e no próximo dia 11, pelas 10 horas, iremos ter um encontro definitivo sobre, portanto, o PCFR dos médicos e dos enfermeiros. Já estão totalmente absorvidos pelos sindicatos. Faremos o último encontro e esse documento dos médicos e enfermeiros estará totalmente resolvido. Também o dos técnicos de auxiliares de diagnóstica e terapêutica já estão totalmente absorvidos pelos sindicatos. Estão neste momento à espera de uma apreciação por parte do Ministério da Administração Pública para se juntar ao PCFR dos médicos e enfermeiros e serem também encaminhados para o Conselho de Ministros. Finalmente, os restantes técnicos serão entregues até ao final deste mês e completará, portanto, o PCFR para os técnicos, portanto, da saúde. Os 4.000 profissionais que laboram no Ministério serão absolutamente contemplados, os 2.000 que já fazem parte do quadro e mais 2.000 precários serão resolvidos do ponto de vista salarial por este PCFR. Os médicos, qualquer das classes, terá um aumento significativo do seu vencimento e passará a ser um PCFR atrativo para os profissionais de saúde. Finalmente, a questão do subsídio de risco também é contemplado no PCFR, na seguinte lógica de que todos aqueles profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de auxiliares de diagnóstico e de diagnóstico e terapêutica, auxiliares da saúde, serão contemplados aqueles que têm contacto direto de risco com o subsídio de risco de 13.000 escudos. O déficit em recursos humanos resulta claramente de um crescimento que nós tivemos nos últimos anos em termos de crescimento do número de infraestruturas colocadas à disposição da população cabo-verdiana, da complexidade dos recursos, dos equipamentos colocados e da demanda cada vez maior em recursos humanos. Se por um lado a infraestrutura não é depende de financiamento, mas não é tão difícil, se os equipamentos dependem também de financiamento, mas é apenas um processo de aquisição, a preparação dos médicos, dos técnicos de saúde, levará com certeza mais tempo. Entretanto, nós neste momento já fizemos uma recolha, um levantamento bastante exaustivo de todo o pessoal médico e paramédico que estão neste momento ainda fora do sistema. Portanto, já identificamos cerca de 16 especialistas e cerca de 35 médicos clínica geral que estão e que serão absorvidos muito rapidamente ainda dentro do PCFR. Por outro lado, iremos continuar ainda um pouco dependentes da necessidade de médicos estrangeiros com base na cooperação e estou neste momento a organizar para estar em Cuba até finais deste mês e podermos discutir, portanto, a contratação de mais cerca de 60
especialistas que irão cobrir as devidas necessidades dos hospitais, portanto, centrais. Muito obrigado. Deputados, esta é uma questão muito complexa. Efetivamente se diz que a Ilha do Fogo tem cerca de 3 ambulâncias, mais uma da Brava, sendo que o da Brava faz parte do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, a Ilha do Fogo tem 3 ambulâncias e não faz muito sentido que ela não esteja, porque foram adquiridas para estarem ao serviço da população do Fogo, em função de um conjunto de critérios, respondendo a acidentes, respondendo a algum incêndio eventualmente, respondendo a algum telefonema domiciliar para poder reagir a um pedido de socorro. Eu fico muito impressionado ao ver de que haverá dificuldades na Ilha do Fogo em atender a um pedido de uma delegacia de saúde que enfrenta um problema qualquer que seja, um problema de atendimento a um paciente, a um doente, que precisará de um cuidado especial ou que precisará ser evacuado. Eu sugiro e espero que proximamente, quando estar no fogo, no final deste mês ou no início do próximo, e poder concertar com os respectivos presidentes de Câmara, provavelmente uma nova visão, uma nova forma. Porque normalmente o que estamos a preconizar para as ambulâncias é constituir um centro de atendimento, digamos, da ilha e estar preparado para responder efetivamente às demandas da ilha e não demandas específicas escolhidas, portanto, por quem pensa que pode dirigir essa instituição. As ambulâncias servem à população e, como tal, devem responder à população. Muito obrigado. Se está a referir ainda ao fogo, à Ilha do Fogo, quero só informar que, apesar dessas dificuldades, o Ministério acaba de adquirir uma ambulância exatamente para colocar na Ilha do Fogo. Neste momento já estamos a proceder ao seu envio para poder, de forma independente, mas provisoriamente, ter a sua ambulância e poder responder às suas demandas. Com tudo aquilo que nós estamos a propor, na sequência daquilo que estamos a discutir profundamente, que são as evacuações pré-hospitalares, no qual os serviços rodoviários, as ambulâncias, os bombeiros, etc., têm um papel importante. Estamos, a nível do Governo, a discutir a sua composição e, nesta base, iremos rapidamente, assim que nós finalizarmos, até porque estão neste momento já visando a questão das evacuações aéreas, uma equipe de 20 técnicos a serem formados para a fisiologia do voo e o atendimento médico durante as evacuações. Esperamos que nessa discussão encontremos estratégias coerentes para a otimização das ambulâncias que pululam um pouco por todo lado, em Santiago, São Vicente, Santo Antão, etc., e possam servir efetivamente às demandas das urgências da população. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à resposta da ambulância, estamos numa permanente pesquisa sobre as melhores formas e nós não somos muito apologistas de cada qual ter a sua ambulância e geri-la de certa forma, centralizada. Nós queremos que as ambulâncias sirvam a uma comunidade. Normalmente, uma ambulância deve estar preparada para responder a uma população de cerca de 50 mil habitantes. Neste caso, por exemplo, Fogo, as 3 ambulâncias já seriam mais do que suficientes. Vamos analisar, Sr. Deputado, mas preferimos analisá-lo no enquadramento que acabei de fazer nas evacuações, no trabalho das emergências pré-hospitalares. Dotar a ilha de Santiago Norte e também o Santiago Sul, de 2 centrais
de ambulâncias, capazes de otimizar o número de viaturas e o número de motoristas, a própria manutenção das viaturas e poder servir de forma rápida a todas as localidades possíveis. Por outro lado, estamos em São Domingos. São Domingos estão cerca de 16 km da praia. Ter ou não ter um médico permanente é a questão. Normalmente nessa situação não é muito fácil obrigar as pessoas a se residirem, evidentemente. Mas eu acho que uma boa relação deve ser as câmaras municipais poderem disponibilizar de condições atrativas para que a médica ou o médico, o técnico lá colocado, possa sentir satisfeito, atraído e residir. Porque quando nós deslocamos e colocamos um médico em São Domingos ou em qualquer lado, é preciso, vamos com a intenção de que ele habite, fique lá. Porque as atividades não são só diurnas, mas contudo também, não havendo às vezes condições habitacionais próprias, o médico prefere, portanto, viver em outro município. Não acontece só em São Domingos, provavelmente haverá médicos que trabalham na praia e que vivem em São Domingos ou na Cidade Velha, haverá médicos que trabalham em Santa Cruz e vivem, portanto, na praia. Há uma certa mobilidade relativamente ao qual nós não conseguimos responder. Em Santa Cruz, no Cancelo, temos uma centro de saúde, portanto, e já transferimos um médico, mas felizmente a Câmara disponibilizou uma habitação que fica contígua ao centro de saúde e vamos pôr um médico que com certeza ficará lá a habitar. Portanto, são circunstâncias, às vezes podemos não ter. Pedimos ao senhor deputado que faça um esforço junto da própria autarquia, criando as condições próprias para que o médico fique lá, com certeza que ficará. Muito obrigado. Na realidade, o Ministério da Saúde tem a responsabilidade de dotar São Domingos de médicos. Eu já fui médico aqui na praia e cobria São Domingos. Como único médico, ia lá 2 vezes por semana. Hoje vocês têm médico permanente. Considero que a função do Ministério da Saúde é distribuir os médicos de forma mais ou menos equitativa. O que nós estamos a discutir aqui não é a ausência de médicos em São Domingos. Claramente, o Ministério da Saúde colocou o médico em São Domingos. O problema está na sua habitabilidade, na sua condição. E, portanto, proponho, caro deputado, que nós os dois façamos o mesmo esforço. Terei todo o prazer, por acaso não conseguir ainda São Domingos, farei esse esforço para os dois conseguirmos uma habitação. Sei lá, não sei, porque São Domingos não deve ser fácil acessar uma habitação por aluguer. Iremos fazer o esforço. Assim que tenha, vamos convencer a médica ou o médico para que permaneça em São Domingos o tempo e respondamos com eficiência à grande reivindicação certa e justa da população de São Domingos. Muito obrigado. O sistema de emergência pré-hospitalar, com a próxima aquisição de um avião guarda-costeira completamente adaptada para fazer evacuações interilhas, poderá e deverá melhorar bastante, portanto, o acesso e a evacuação também da ilha de São Nicolau. Nós, neste momento em que nós estamos a conversar, está uma equipa de médicos também de origem dos Estados Unidos, cabo-verdianos de origem dos Estados Unidos, que se encontram em 8 ilhas habitadas a prestar um conjunto de consultas de especialidade e, portanto, isso tem-se repetido frequentemente ao longo de cada ano. Também, a partir dos 2 centros mais importantes de resposta hospitalar, Batista de Sousa e da Praia, contamos e também contarmos com um conjunto, um grupo importante de médicos, que eu já os chamo de retirados, que estão fora do sistema, especialistas que trabalharam mais de 40 anos e que estão também em condições de continuar a prestar, manterem
uma ligação entre os centros São Vicente e Praia a todos os centros periféricos com consultas, portanto, da especialidade. A telemedicina, que hoje é um instrumento importante de democratização e de acesso, vai estar disponível. Neste momento, a parte final do projeto está concluída. Todas as delegacias de saúde vão ter todo o equipamento para a telemedicina, os hospitais centrais também, e, portanto, podendo continuar a prestar cuidados de serviço de especialidade em áreas diferenciadas como a cardiologia, como a ginecologia obstetrícia, como a própria cirurgia, e, enfim, podendo e permitindo, à distância, acompanhar um paciente mais complicado. Aliás, a São Nicolau foi sede de uma situação muito complicada há dias, de um jovem que teve um ictus de doença e que foi objeto de um acompanhamento por telemedicina, o diagnóstico da sua situação, e que facilitou a evacuação do paciente para a praia, e hoje está em tratamento até inclusivamente fora do país. Portanto, é dessa forma que nós vamos. Finalmente, com o raio-x da Ribeira Brava completamente arranjada, ficamos com 2 aparelhos e estamos a concluir o relativo em relação a uma parceria público-privada para melhorar a imagiologia, quer a nível da Ribeira Brava, quer a nível do Tarrafal, com ecografia e com mamografia, permitindo assim uma melhor capacidade diagnóstica e tratamento dos pacientes e da população de São Nicolau. Muito obrigado. Naturalmente, Sr. Deputado, constatamos um pouco, por todas as infraestruturas, uma necessidade da introdução da manutenção, particularmente com a redução das cobranças por parte das infraestruturas, condicionou um pouco esse processo. Já tomamos nota, vamos equacionar aspectos ligados ao financiamento para que possamos concluir com brevidade possível, portanto, as obras necessárias não só na Ribeira Brava, mas também no Tarrafal, nomeadamente a ampliação e rampa de acesso ao Centro de Saúde no Tarrafal, mas tratando-se de uma infraestrutura colonial, o Hospital, portanto, da Ribeira Brava, necessitará de um cuidado maior e que iremos, com certeza, encontrar as alternativas financeiras para executá-lo. Muito obrigado. Estamos, portanto, na fase final da concretização da aquisição de um avião para a Guarda Costeira, devidamente preparado para poder fazer essas evacuações. Sabemos o quão importante para a população, de uma forma geral, para os médicos e para os técnicos de saúde em particular, que enfrentam, por vezes, situações muito complicadas, e sendo nós um arquipélago, portanto, ilhas, é mandatório. O que eu lhe posso dizer é que, neste momento, temos uma equipa já de 20 técnicos, entre técnicos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, médicos das Forças Armadas, capitães de voo, portanto, comandantes de voo. Já temos a equipa totalmente preparada para que, a qualquer momento, e quando esse avião chegar, estarmos rapidamente aptos para entrar imediatamente em resposta, portanto, às demandas que começarão a ser muitas. Estamos também a organizar os aspectos ligados ao financiamento de todo o sistema funcional desse processo. Eu posso afirmar-lhe que estamos bem avançados, mas não avançarei claramente uma data. Mas nós que já esperamos 9 meses para um parto, vamos esperar mais uns dias para darmos à luz um projeto muito interessante. Muito obrigado. Eu reconheço que qualquer gato escaldado tenha medo de água fria, não é? Mas neste caso estou a dizer-lhe
que esse medo vai passar muito rapidamente. Contudo, dar-lhe a oportunidade que tem uma maior convivência com a doutora Janine, com a Ministra da Defesa, é quem, na área do Governo, trata este assunto e está a tratá-lo com competência e poderá, com certeza, esclarecer a qualquer momento sobre as particularidades do projeto. Portanto, passarei essa função para a minha colega, que terá todo o prazer de clarificá-lo sobre as matérias que tem em causa. Não dos 9 milhões, nem de 2018, agora estamos em 2025. Tá bom? Muito obrigado. Eu acho que nós temos que, com calma, falarmos sobre a questão da saúde mental. Devo dizer que todos nós temos que parar e pensar e decidir sobre estratégias profundas, porque a saúde mental, efetivamente, é provavelmente a parente pobre de todo esse sistema democrático, livre, que se está a construir, e nós somos o receptáculo dos sintomas, dos problemas que a sociedade vive, e somos o receptáculo das pessoas que, infelizmente, vêm sofrendo de alterações psicológicas, psíquicas e de comportamento. Mas é um problema de nós todos. É preciso que tenhamos consciência e, portanto, começa não pelos médicos só, nem pelo sistema de saúde, nem pelo Ministério de Saúde, que tem o papel de orientar, de tratar, de cuidar, mas da própria sociedade. E devemos perguntar-nos a forma como é que esta sociedade tem-se reagido, portanto, aos seus problemas mentais. Quer dizer, por outro lado, que a saúde mental é cada vez mais o maior problema de saúde pública do país e provavelmente o maior problema de saúde pública do mundo. No mundo extremamente agitado, no mundo globalizado, no mundo de incertezas que nós todos vivemos, o impacto na saúde mental das pessoas é indelével. Nós vivemos todos os dias. A questão do desenvolvimento económico, ou falta dela, a questão do emprego, a questão da procura de novos horizontes para resolver o seu problema social e económico, trazem paralelamente um conjunto de perturbações. 2004 foi um ano muito importante, porque o governo, ao determinar que 2004 seria o ano da saúde mental, provocou a discussão sobre o tema. E houve imensos programas, discussões, lutas, contradições ao longo de 2004 e nunca tanto se falou de saúde mental quanto durante o 2024. Conversas, mas neste momento o que exige é que demos continuidade às grandes discussões havidas. Estamos a organizar, já temos várias estruturas que tratam as questões da saúde. Temos a Chada São Filipe, temos a Ribeira de Vinha, temos iniciativas privadas várias que tratam destas questões com muito amor até e carinho, procuram responder às questões da droga, às questões, portanto, do álcool. Temos imensas iniciativas, temos o Hospital da Trindade, temos adaptações feitas ao próprio Hospital Universitário Agostinho Neto, temos programas de luta de luta contra a droga e contra o tabaco, temos e da droga e do álcool. Portanto, temos várias iniciativas, todas elas importantes, mas penso eu pouco articuladas. O que nós neste momento estamos a pretender é traçar um programa sério, rápido, urgente, para que tenhamos o chapéu da saúde mental, possamos integrar todas essas estruturas que intervêm na sociedade e possam, de forma articulada, trabalhar efetivamente a saúde mental em Cabo Verde. Esperamos que dentro de algum tempo, não é uma situação fácil, possamos inclusivamente integrar os políticos, integrar as famílias e mudar a mentalidade da sociedade relativamente a estas questões para que possamos conviver
também não só com as nossas belezas, mas também com os nossos problemas. Muito obrigado, senhor. Eu acho que tentei ser pelo menos claro. Em primeiro lugar, concordo, não discordo da senhora. Acho que ainda somos deficientes em respostas, provavelmente deficientes ainda, e eu reconheço, em estratégias, em estruturas responsáveis, no momento em que nós reconhecemos também que está havendo cada vez um maior aumento de casos de alteração do comportamento, também incidência sobre o suicídio e suicídio jovem, tudo resultado de um conjunto daquilo que eu acabei de dizer, da complexidade da sociedade, da insegurança sobre o futuro, de uma série de situações condicionantes da alteração do comportamento. E concordo consigo que é necessário começar. Mesmo que chegamos à conclusão que nada foi feito, é este o momento que é necessário para fazer. Temos uma série de iniciativas privadas, temos a Ribeira da Vinha em São Vicente, temos discussões sobre conceitos de acompanhamento da saúde mental, entre os internamentos de longo prazo, entre a tentativa de afastar os doentes mentais da sociedade para enganar os outros de que não temos. Temos a tendência depois de esconder eventualmente as consequências dos suicídios jovens, que é certo, temos que, em primeiro lugar, aprender a comportar-nos e a convivermos com os nossos pacientes. As situações de urgência serão sempre atendidas pelos psiquiatras, fechado, mas logo a seguir as famílias, a sociedade organizada deverá assumir a sua responsabilidade de acompanhar esses pacientes. Mas, contudo, digo-lhe, não há outra forma. Vamos juntar-nos todos em torno do chapéu saúde mental. Vamos organizar estratégias para acoplar todas essas estratégias atomizadas de acompanhar aqui e lá esse processo, dividirmos o mal pelas aldeias e podemos trabalhar de forma articulada, com objetivos traçados, com variáveis mensuráveis da melhoria desse cuidado. A situação não está fácil, como sabe. São Vicente agora, é só lhe dizer que vamos nos juntar, vamos trabalhar juntos, vamos mudar, vamos melhorar, efetivamente, portanto, a visão que temos da saúde mental em Cabo Verde. Estive, efetivamente, há poucos dias em São Vicente a acompanhar a visita do Primeiro-Ministro e estivemos a visitar Batista Sousa e tivemos a grata oportunidade de verificar que a obra da Unidade de Cuidados Intensivos já começou e, portanto, a minha visita terminou este fim de semana. Pode contar os 90 dias a partir de uma semana anterior. Já estava bastante trabalhada, portanto, a preparação da sala para daqui a 90 dias estarmos a inaugurar, portanto, essa unidade. Pode estar descansada, o financiamento garantido, as camas estarão lá, esperemos vazias para que não seja de preferência utilizada por ninguém. Muito obrigado. O processo está extremamente avançado. Eu, inclusivamente, fiz essa pergunta que a senhora me faz aos meus técnicos da DGPOG, dos recursos humanos. Eu queria trazer exatamente o dia e a hora que esse documento estaria pronto. Digo-lhe que são 4.000 trabalhadores que estão no Sistema Nacional de Saúde. Desses 4.000, 2.000 são precários. Foram sendo contratados ao longo dos anos, têm um vínculo precário, contratual, de termo, com o Ministério da Saúde, e esse processo, o lançamento dos concursos, os processos referentes, já está fechado. Só que são 2.000 processos que devem ser devidamente tratados e depois irão passar pelo crivo
da administração pública para saber se está tudo regular, se foi cumprido com a lei, etc. Este processo está na sua fase final, o segundo concurso já foi lançado e, portanto, tudo indica que nos próximos, não digo 2 meses e meio, possamos ter o final, ver o final deste processo. Na certeza, porém, de que fechado serão totalmente integrados no quadro do PCFR, segundo a sua função, a sua função. Todos os contratados de longo prazo serão integrados na sua categoria laboral e, portanto, verão a sua vida salarial melhorada significativamente. Portanto, penso, cara deputada, que nos próximos, pensamos que depois da apresentação do PCFR e analisada, que já está no final, analisada pela Presidência da República e objeto de homologação rápida, porque todo o PCFR tem como base o dia 1 de março, portanto, as pessoas vão receber com base em 1 de março e, portanto, estão garantidos desde 1 de março, portanto, o seu salário. E daí que julgo, espero, que nos próximos 2-3 meses, até junho, julho, possamos ver regularizada definitivamente, portanto, a situação de todos os precários que ninguém quer ver, portanto, continuada. Daí que vamos aguardar mais um pouco e vamos com certeza, porque é o objeto da ação do Ministério da Saúde, poder concretizar com êxito este processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.